Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar direto num tema simplesmente fascinante que, olha, pode mudar completamente o jeito que a gente enxerga a história do nosso entretenimento. Vamos desvendar juntos aquelas verdades ocultas por trás de alguns dos movimentos mais icônicos da cultura pop brasileira. A ideia aqui é olhar para o nosso passado com lentes totalmente novas, mas sempre focadas nos fatos. Bora lá? Para começar, eu jogo a pergunta no ar. E se a originalidade dos anos 80 fosse, na verdade, só um tremendo privilégio geográfico? Pois é, vamos pensar sobre isso. Essa pergunta de cara já dá um nó naquela narrativa histórica que a gente cresceu ouvindo, né? Aquela de que o Brasil vivia uma era de pura genialidade criativa que brotava do nada. Será que era gênio puro mesmo? Ou era só uma questão de estar no lugar certo, na hora certíssima? Entrando na nossa primeira parte, o mito dos gênios. Olha, é quase impossível não bater aquela nostalgia gostosa quando a gente lembra da mídia clássica brasileira. Todo mundo aqui praticamente cresceu idolatrando as obras dessa época, não é verdade? Nomes gigantes como Legião Urbana, Kid Abelha, Paralamas do Sucesso e Ira, essa galera dispensa qualquer apresentação. O impacto absurdo dessas bandas moldou a trilha sonora e o comportamento de toda uma geração. Eles sempre foram lembrados com aquela aura revolucionária, reverenciados como verdadeiros titãs de um movimento cultural que parecia hiperoriginal e inédito por aqui. E claro, esse fenômeno não ficou só na música. Na TV e no humor, a gente via gigantes absolutos como o Jô Soares, a trupe icônica do Caceta e Planeta e figuras de peso gigantesco como o Gilberto Gil. É fascinante notar como todas essas lendas costumam ser colocadas debaixo do mesmíssimo guarda-chuva de um gênio brasileiro intocável. A percepção quase unânime sempre foi a de que a gente estava diante de mentes brilhantes, tirando inovações sensacionais literalmente do zero. Seção 2. A escassez de informação. Mas é justamente agora que a gente precisa dar um passo para trás. Se a gente deixar a nostalgia um pouquinho de lado e olhar com uma lupa para os bastidores dessa era de ouro, o contraste é chocante. Nas décadas de 60, 70 e 80, o buraco aqui no Brasil não era só econômico. A gente vivia um abismo informacional gigantesco. De um lado, os grandes centros urbanos, Rio, São Paulo, Brasília, com acesso fresquinho e antecipado a discos, livros e formatos de TV de fora. Do outro, o vasto interior do país, que consumia tudo com um baita atraso e, o mais importante, não tinha nenhum parâmetro para comparar o que estava consumindo. É aí que entra o ponto-chave da nossa conversa. A desigualdade de informação. É crucial entender que a parada não era só sobre quem tinha mais grana para produzir, mas sim que o acesso antecipado ao que vinha de fora criava uma vantagem absurda e super silenciosa. Artistas e produtores sediados nesses grandes polos podiam literalmente enxergar o futuro da cultura pop muito antes do resto do país. Indo para a seção 3. A reciclagem invisível. Para a gente sacar como essa engrenagem rodava e como esse privilégio geográfico era usado na prática pela indústria, vamos olhar o passo a passo. Primeiro, a galera criativa dos grandes centros sugava ideias gringas que já estavam super consolidadas lá fora. Segundo passo, eles pegavam esses formatos, fosse um talk show, um estilo de piada, uma levada de guitarra, e davam aquela tropicalizada, adaptando para o nosso jeitinho e para a nossa língua. E aí vinha o pulo do gato no terceiro passo, jogar isso para o público como se fosse pura inovação. A forte influência internacional acabava sendo o disfarce perfeito para a originalidade. E por que isso dava tão certo? Bom, é só pensar no público da época. Milhões de brasileiros fora desse eixo principal assistiam TV e ouviam rádio, numa época sem internet, sem TV a cabo e sem o menor acesso direto ao que os gringos estavam fazendo. Como a galera não tinha as ferramentas para questionar ou cruzar informações, a conclusão natural era imediata. Nossa, isso é pura genialidade. Aquela adaptação, por ser a única versão que o pessoal conhecia, brilhava como algo totalmente inédito no mundo. Chegamos na seção 4, o efeito da internet. E aí o jogo vira, porque a gente entra no grande catalisador de toda essa história. Uma mudança tecnológica pesada implodiu de vez essa ilusão. Lembra do clássico "nada se cria, tudo se copia", atribuída ao lendário Chacrinha? Por muito tempo a gente ouviu essa frase achando que era só um bordão engraçado de auditório, né? Mas olhando para tudo isso que a gente acabou de discutir, ela muda de figura. Deixa de ser piadinha e vira um diagnóstico literal, super cru e inegável do próprio modelo de negócios daquela época. É muito louco perceber como o cenário mudou drasticamente. No passado, tudo era rigorosamente filtrado e exclusividade de quem podia viajar ou importar as referências. Mas hoje, a informação está aí, escancarada, acessível e totalmente comparável. A democratização propiciada pela internet permitiu que o público, de repente, começasse a ligar os pontos.
A gente passou a cruzar os dados e a dar de cara com as versões originais estrangeiras de um monte de coisa que jurávamos ser invenção da cabeça dos nossos ídolos de infância. O que nos leva à nossa seção 5, talento ou acesso? Com as cartas na mesa, a gente precisa construir a nossa conclusão com muita cautela, de um jeito bem balanceado. Olha só, é fundamental deixar muito claro que reconhecer a reciclagem não é, de jeito nenhum, negar o talento dos nossos artistas. Isso tem que ficar na cabeça da gente. Sim, a originalidade foi meio fabricada pelas circunstâncias de um país de acesso restrito. Mas a relevância cultural do que essa galera produziu é indiscutível. Precisava de muito carisma, habilidade e um talento muito real para pegar um formato gringo cru, traduzir essência e fazer aquilo bater perfeitamente com a alma do Brasil. O mérito na adaptação existiu com muita força. Para amarrar bem a análise, vamos recapitular os 3 grandes pilares que sustentaram essa era de ouro. Primeiro, o acesso antecipado à informação, que garantia a dianteira das ideias. Segundo, o controle absoluto da narrativa pela mídia, que basicamente ditava o que era ou não inovador. E terceiro, a impossibilidade de comparação por parte do grande público. Foi a combinação certinha desses 3 fatores que subsidiou toda essa era icônica na nossa cultura pop. Para fechar nossa reflexão de hoje, eu deixo uma provocação no ar. Com a informação rolando solta por aí, onde qualquer um consegue descobrir a fonte de uma ideia em uns 2 ou 3 cliques, será que ainda é possível ser de fato 100% original hoje em dia? Fica aí o questionamento. Não só para a gente repensar o passado, mas para reavaliar a natureza da própria criatividade nesse mundo hiperconectado em que a gente vive. A gente encerra essa análise por aqui. Valeu demais pela companhia e até a próxima!